nome de Jesus, diga amém. Amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Nós vamos compartilhar daqui um pouco algo sobre capacitação de líderes de células. Eu creio que todos os que estão aqui podem sair daqui sendo capazes de ser um líder de célula, amém? Amém. Você vai entender o que é a célula, como funciona essa reunião, que tipo de pessoas podem participar de uma célula. Porém, antes de qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar esse texto sobre Eliseu. Esse texto é muito conhecido em algumas igrejas históricas, porque nós vamos falar sobre o machado que caiu na água e o milagre aconteceu. Em algumas igrejas ainda cantam até hoje uma canção que diz assim: o machado caiu, nas águas se perdeu, todos ficaram preocupados, o machado era emprestado e chamaram Eliseu. E diz que o ferro flutuou nas águas e todo o povo se espantou. Muitos de nós olhamos apenas para a história de um machado e de um homem que orou para que o machado fosse flutuar. Mas eles estavam vivendo um tempo determinante sobre a vida deles. Olha para o seu irmão e diga assim: você está vivendo um tempo determinante sobre a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de mudança. E nessa manhã você pode aceitar essa mudança ou não. É determinante por quê? Porque eu posso ver a necessidade da mudança, as condições pelas quais eu preciso mudar. Eu posso ver Deus movendo-me para uma mudança, mas eu posso permanecer exatamente onde eu estou. E os discípulos dos profetas, eles estavam vivendo aqui um tempo determinante. E nós vemos aqui que é Antigo Testamento. Jesus ainda não estava entre nós, mas já havia os discípulos. Em algumas versões dizem filhos dos profetas. Discípulo é um aprendiz, é um servo, é aquele que caminha do lado e que reproduz tudo aquilo que o seu mestre, o seu discipulador faz. Na versão NVI que eu estou lendo, ela diz os discípulos dos profetas. Só que tanto os discípulos de Eliseu como o próprio Eliseu estava passando um tempo de transição nesse momento. Que tempo era esse? Eliseu era discípulo de Elias. Elias foi para a glória, foi estar com o Senhor. E agora Eliseu precisava dar continuidade ao ministério que Elias deixou. E sabe, irmãos, dar continuidade ao ministério não é fácil, principalmente quando nós temos um grande líder. Eu acredito que para Eliseu não foi fácil ele substituir Elias, porque Elias fazia milagres, Elias fazia coisas extraordinárias. Ele conseguia alcançar coisas em Deus que nenhum homem havia alcançado até aquela época. E Eliseu agora precisava dar continuidade a esse ministério. E sabe, irmãos, quando Deus ele olha para nós e ele fala que nós somos capazes de fazer coisas maiores do que Ele, é porque Ele acredita que nós podemos dar continuidade ao seu ministério aqui na terra, amém? Essa é uma convicção que nós temos que ter. Porém, era um tempo determinante para a vida de Eliseu no sentido pessoal, profissional e no sentido ministerial. Enquanto Elias estava vivendo aqui com Eliseu, eles desenvolveram muitos projetos, entre eles um chamado Escola de Profetas. Olha para o seu irmão e diga assim: essa igreja é uma escola de profeta. Olha para o outro irmão e diga assim: essa igreja é uma escola de apóstolos. Eles desenvolveram um projeto chamado Escola de Profetas. O que era isso? Na casa de Eliseu, no templo onde ele morava, ele trazia para ali todos os jovens rapazes que queriam ser profetas. E Eliseu agora precisava dar continuidade a esse ministério que Eliseu deixou, que Elias havia deixado. Porém, historicamente falando, não biblicamente, mas se você for ler a história, a casa que eles moravam cabiam apenas 120 pessoas, 120 rapazes. Mas já havia um número aproximadamente de 250 rapazes. Por quê? Eles foram movidos por uma paixão. Uma pessoa apaixonada por Deus, ela vai trazer outros apaixonados por Deus também, amém? Eu aprendi algo outro dia, e eu falei ontem à noite isso, e eu quero repetir essa manhã. Se você fez uma decisão com Cristo, mas você não é apaixonado, você não traz pessoas para a igreja,
você não testemunha do evangelho que você tem, repense sobre sua conversão. Porque talvez você não seja convertido de fato e de verdade, de acordo com o que a Bíblia diz. Porque testemunha é aquele que viu, presenciou, testemunhou. E se você é uma testemunha, a ação de Deus na sua vida através da pessoa do Espírito Santo, ela é real e presente constantemente. Amém? Eliseu agora precisava dar continuidade a esse ministério. Agora, irmãos, uma casa com 120 pessoas é fácil ter colchões, cama, panela, comida, lençóis. Agora, imagina, 150 jovens apaixonados que foram para a faculdade e falaram assim: olha, eu estou indo para um lugar excepcional, escola de profetas, eu aprendo de Deus, eu aprendo a testemunhar do Evangelho, vem comigo. E ele trouxe um amigo. Aí ele vai para outra pessoa e fala: olha, eu estou indo numa igreja aqui em Cotia poderosa, lá tem bispo, pastores, apóstolos que pregam a palavra de Deus, vem comigo. E ele começa a trazer outra pessoa. Ele começa a trazer outra pessoa. E o lugar que caberia 120, agora tem 250. Há um problema instalado. Eliseu tinha um problema ali. O lugar estava pequeno demais. Talvez Eliseu, ele percebeu que o lugar estava pequeno. Mas a vontade de ampliar, a paixão para ampliar aquele lugar, não nasceu apenas do coração de Eliseu, nasceu do coração dos discípulos. O texto começa aqui. Um determinado dia, eu imagino mais ou menos isso. Os discípulos chegaram ali com Eliseu e disseram assim: Senhor, nós queremos conversar com você hoje. E Eliseu falou: pois não. Aí aquele grupo de rapazes ali começou: quem fala? Você? Fala você primeiro. Não, fala eu. E de repente empurraram lá para frente e diz: bom, aqui me empurraram sou eu mesmo. E ele diz assim: como você vê, Eliseu, o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós reunirmos. Não cabe mais. Não tem mais cadeiras suficientes. Nós crescemos tanto, multiplicamos tanto. A nossa paixão, ela tem influenciado tantos outros jovens, rapazes, mulheres e famílias, que o lugar que nós estamos não cabe mais. E Eliseu olha e diz: é verdade, eu já havia percebido isso. E ele diz assim: permita-nos que cada um de nós portemos uma alma. O que quer dizer isso? Olha para o seu irmão e diga assim: discipulado, um a um. Quem ganha, cuida. Na sexta-feira à noite nós vemos um exemplo aqui que a igreja de 20 anos atrás era aquela onde o pastor fazia tudo e a igreja não fazia nada. Ainda hoje a realidade é essa em muitas igrejas, onde o que? Irmãos questionam dizendo: o que? Não vai ter uma escola bíblica dominical? Durante 20 anos eu vinha para a EBD, agora só tem culto de Santa Ceia no domingo de manhã. Eu sou do tempo de nós irmos para a escola bíblica dominical e aprendíamos a lição. Aprendia, virava crente melancia, tinha um superintendente na escola bíblica dominical, um professor que ensinava todo domingo, e você não produzia, não multiplicava, porque você gerou um hábito de vir à igreja, mas não de multiplicar o ensinamento que estava nessa. Infelizmente, essa tem sido a igreja durante muito tempo, queridos. E se nós formos olhar para todo o potencial de conhecimento, de graça e de revelação que Deus tem trazido a nós, era para nós estarmos muito mais longe e conquistando muito mais do que nós temos conquistado. Essa é a realidade. Outro dia, conversando com um pastor, ele falou assim: pastor, eu quero inserir o discipulado na minha igreja, eu quero inserir a célula na minha igreja, mas onde eu tenho ouvido que passou a célula do discipulado, parece que começa a surgir um monte de pecado. Eu falei para ele: claro, porque com o discipulado vai acontecer transparência. Com a célula vai acontecer as pessoas terem relacionamento. E uma pessoa que não quer ser transparente, uma pessoa que não tem uma vida aberta para Deus, ela não vai suportar ter um ambiente de discipulado e célula. Por quê? Porque ela vai ter que se relacionar. Ela vai ter que se relacionar. E nós temos que entender que eles estavam vivendo um tempo determinante. Era um tempo de mudança. Mas esse discípulo sabia que era uma responsabilidade pessoal. Eu vou ganhar alguém, eu vou levar para a minha célula, eu vou semanalmente reunir com essa pessoa, eu vou transferir sobre ela a vida de Deus, eu vou tratar o caráter dela em Deus, eu vou ajudá-la a crescer em Deus, eu vou fazer ela vencer
as suas dificuldades, assim como um dia alguém me ajudou, eu sou ajudado também. Onde cada um de nós cortaremos uma árvore, mas nós, diga para o seu irmão, nós construiremos. Mas só que existe alguns princípios no reino de Deus para que nós venhamos a construir. Discipular alguém é muito fácil. É uma questão de caminhada e nós vamos chegar lá. Porém, deixa eu dizer algo para você. Existe hoje 3 tipos de pessoas na igreja. Eu até compartilhei isso com o bispo Paulo esses dias e foi bem interessante a nossa conversa. E talvez você vai se identificar em um desses aqui. Eu gostaria que você não pensasse e nem olhasse para ninguém e nem reafirmasse com o olhar para absolutamente ninguém, porque de repente você está tendo a percepção. Traga para você e diga: Pai, converta o meu coração seu, eu sou assim. Existem 3 níveis na igreja hoje de pessoas. Diga assim comigo: pessoas que querem ser pastoreadas. Diga assim: pastoreadas, acompanhadas e discipuladas. Vamos lá. Qual é o grupo que quer ser pastoreado, pastor? Aquele grupo que está na igreja hoje que quer ser pastoreado, eles vêm quando lhe é importante. Por exemplo, domingo de manhã, Santa Ceia. Ele veste aquela roupa, aquela beca. Nada contra vestir essa roupa bonita que os irmãos estão, viu? Mas ele é ligado à figura do líder principal, do pastor, do apóstolo, do bispo. Ele quer o aperto de mão do pastor. Se a palavra não for do pastor principal, ele ainda sai da igreja dizendo assim: a igreja não foi muito bom, o culto não foi muito bom. Pega aí, vai. Ele quer sair para jantar com o pastor depois dos cultos. Ele quer a visita do pastor, se possível, semanalmente na casa dele, na empresa dele. Qualquer outro problema não tem voz ativa sobre ele, porque ele só obedece o pastor. E essa pessoa, ela só quer ser pastoreada. A figura do pastor é a pessoa mais importante da igreja. E realmente, irmãos, a figura do pastor tem que ser a figura mais importante da igreja, porque ele é o líder, Deus constituiu como cabeça, e Deus vai levar sobre ele uma responsabilidade ainda muito maior. Porém, o pastor não pode assistir 300 pessoas. Mas 300 pessoas podem ser assistidas pelo pastor quando se submete debaixo da liderança que ele estabelece sobre você. E em alguns departamentos de trabalho, como empresas privadas, é muito mais fácil lidar do que na igreja. Banco, por exemplo, chega uma circular. Tal dia tem reunião, mudou o seu horário. Quem trabalha em escala de hospitais aqui sabe disso. Você não tem poder argumentativo para mudar a sua escala. Chegou, você tem que se encaixar naquilo. Na igreja é diferente. Vai uma ordem do altar, a pessoa questiona: mas por quê? Mais um seminário? Eu não entendo até agora isso. Porque eu não aceito. Então muita gente só quer ser pastoreada. E ela vem quando quer, não dá satisfação. Fica chateada quando o pastor, o bispo ministra sobre dízimos e ofertas. Impressionante, irmãos. Impressionante. Eu nunca vi um crente fiel, um dizimista fiel, sair do culto chateado porque falou sobre dízimos e ofertas. A única pessoa que sai chateada do culto quando recebe a palavra sobre dízimos e oferta é a pessoa que não é fiel no dízimo e na oferta. Porque ele sabe que essa área é a área que ele está falhando. Então, o primeiro nível ela quer só ser pastoreada, ela não quer compromisso. Ela não quer compromisso. Segundo nível, diga assim: acompanhado. O segundo nível é aquelas pessoas que só querem ser acompanhadas. Mas não é de acordo com o que a igreja estabelece, é de acordo com aquilo que lhe é conveniente. Ela tem uma célula, mas ela não vai. Ela tem um grupo de oração, mas ela não participa. Ela tem um coordenador e um pastor sobre ela, mas ela não se reporta para essa pessoa como autoridade. Aí o que ela quer? Quando ela tem uma dificuldade, um problema, ela chega assim: apóstolo, por favor, reúna comigo.
bispo, por favor, reúna comigo. Pastores, por favor, reúna comigo. Aí o pastor tem que anular a vida dele uma tarde inteira, porque nunca diga que é só 30 minutos, viu? Senão vai gerar uma situação. Aí o pastor tem que anular a tarde toda, e você vai, ouve essa pessoa, ela abre o coração, rasga, fala tudo o que está acontecendo, tal, e ela vai embora. Ela não volta para dizer obrigado. Ela não volta para dizer que a direção dada foi uma bênção. Ela não volta para dizer que o resultado foi excepcional daquela direção que foi dada. Ela não volta para dizer que ela aplicou exatamente os princípios que ela foi ensinada. Sabe quando ela volta? Quando ela tiver outro problema. Porque ela quer ser acompanhada de acordo com aquilo que lhe é conveniente. Ah, tem célula na igreja agora para mim participar, mas eu não vou porque eu não gosto muito de estar com esses irmãos, não. Eu prefiro estar distante do que longe. Agora é para estar em discipulado, mas eu não vou ser discipulado por alguém que eu não tenho intimidade. Irmãos, discipulado é um princípio bíblico, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa manhã. Porém, essas pessoas, elas querem ser acompanhadas com aquilo que lhe é, apenas com aquilo que é viável a elas. E talvez você que está aqui, você tenha sido convidado para estar em uma célula, em um dos ministérios da igreja, servindo ao Senhor. E talvez você quer servir a Deus, e você fala, poxa, mas como é que eu faço para servir ao Senhor? Se submeta debaixo da liderança que Deus tem te colocado. Ah, mas fulano de tal, eu não acho que ele tem capacidade para ser meu líder. Irmão, a Bíblia diz que não fomos nós que Deus escolheu. Deus nos escolheu. E de repente Deus está escolhendo uma pessoa para ser seu líder, que talvez aos seus olhos não seja capaz, mas aos olhos de Deus ela é. Ela é. E quando você rejeita uma liderança, você rejeita o próprio Deus. Diga assim comigo: um pai, uma mãe, um discipulador, um pastor, um bispo, um apóstolo, são representação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora olha para o seu irmão e diga assim: quando você rejeita um representante de Deus, você rejeita o próprio Deus. E Eliseu aqui, ele era esse representante de Deus na vida desses jovens. Então esse é o segundo nível, pessoas que querem ser acompanhadas de acordo com aquilo que lhe é conveniente. Agora, o terceiro nível é o que Deus quer que todos nós sejamos. Diga comigo: discípulos. O discípulo, ele quer estar junto, ele paga o preço, ele vai para o culto, ele vai para as orações, ele vai para os ensaios, né? Ele é corrigido e é constrangido por Deus e se corrige, pede perdão, se humilha, mas continua junto, está servindo, quer estar perto. E nesse nível é que nós temos que aprender a acompanhar essas pessoas de perto, a realmente amar, reunir com elas semanalmente, tratar o que precisa ser tratado nela, apesar de que nunca mais existe um dia que você vai acordar e vai dizer assim: pode vir quente que eu estou fervendo para me tratar hoje. Não vai, irmãos. O confronto é o pior momento do discipulado, mas ele é necessário. Ele é necessário. Porém, o que tem acontecido é que a maioria de nós, líderes e pastores aqui presentes, temos investido 80% do nosso tempo em quem só quer ser pastoreado, em quem só quer ser acompanhado superficialmente, e apenas 20% em quem realmente quer ser discipulado. Agora eu falo isso aqui para o apóstolo e os bispos aqui presentes e pastores. Parabéns pela equipe que vocês têm aqui, é uma equipe muito boa, viu, bispo? E esse, na verdade, é um dado geral de todas as igrejas. Se com 20% os irmãos se aplicados, os irmãos têm esse resultado. Imagina quando nós aplicarmos 80% nos discípulos e apenas 20% nesse outro grupo de pessoas. Os resultados serão muito maiores. Por quê? Porque às vezes nós fazemos assim: o irmão Pedro está precisando de uma visita. O irmão Pedro, aquele que parece que dessa vez vai ficar na igreja, aquele que a filha veio, mas aí não ficou e a gente foi visitar. Pois é,
eu preciso hoje reunir com ele. Então,